Dom Pedro I renunciou em 1831, o Império Brasileiro estava sem um imperador, porque o Dom Pedro II só tinha 7 anos, e segundo a Constituição de 1824, o Brasil deveria ser governado por regentes, até o Dom Pedro II ficar apto para governar o Brasil. O período regencial ficou dividido entre regências trinas e regências unas. Francisco de Lima e Silva, Nicolau Pereira de Campos Vergueiro e José Joaquim Carneiro de Campos compuseram a regência trina provisória. Essa durou apenas 2 meses, só que ela deu condições para que o novo governo fosse escolhido. Em 17 de junho de 1831, a Assembleia promoveu um processo de escolha chamada Regência Trina Permanente, composta pelos Francisco Lima e Silva, João Braulio Muniz e José da Costa Carvalho. Houve no período regencial disputas entre diversos grupos políticos. Existiam os restauradores, aqueles que defendiam a volta do Dom Pedro I ao poder do Brasil. Também tinham os moderados, que defendiam o voto só para os ricos, e também eles defendiam a continuação da monarquia. Também tinham os exaltados, que defendiam reformas para melhorar a vida dos necessitados, e também o voto para todas as pessoas. Nesse tempo ocorreram muitas revoltas. O Ministério da Justiça foi entregado ao então padre Diogo Antônio de Feijó. Nesse tempo estavam ocorrendo muitas revoltas, como a balaiada sabinada Revolução Furroupilha. Então o Feijó criou a Guarda Nacional, uma milícia feita para reprimir as revoltas. Em 1834, o ato adicional promoveu algumas reformas liberais. As províncias poderiam criar suas próprias assembleias legislativas. A cidade do Rio de Janeiro se tornou uma cidade autônoma. O poder do imperador foi extinto e o próximo governo regencial deveria ser comandado por apenas um regente. Esse conjunto de ações, as regências trinas tiveram um fim e deram início para a regência una de Feijó. Foi eleito Feijó para ser o único regente, só que ocorreram muitas revoltas durante o seu governo, como a cabanagem e a furroupilha. Então, depois da morte do Dom Pedro I, surgiram 2 agrupamentos políticos, os regressistas, que eram os conservadores, e os progressistas, que eram liberais. O Feijó centralizou o poder nas mãos deles, o que fez os liberais ficarem realmente muito revoltados. Então, o cara tinha pouco apoio político, porque nem os conservadores nem os liberais estavam mais apoiando eles. Então, em 1837, ele renunciou ao cargo de regente, e quem assumiu foi Araújo Lima. As novas eleições trouxeram Araújo Lima ao poder do Império. As suas medidas foram conservadoras e centralizadoras. O cara diminuiu a autonomia dos estados brasileiros, além de que agora o governo poderia nomear funcionários públicos e juízes. Lembra lá das revoltas que estavam acontecendo em todas as partes do país? Então, os políticos estavam pensando que o que faltava era o imperador para governar o Brasil, e não de um regente. Então foi antecipada a maioridade do Dom Pedro II para ele poder governar o Brasil, porque ele só tinha 14 anos. E esse processo foi chamado de golpe da maioridade, e teve um apoio enorme do Partido Liberal. E depois do golpe da maioridade, o Dom Pedro II se tornou o novo imperador do Brasil. Bom, no próximo vídeo eu falarei sobre as revoltas que aconteceram durante o período regencial. Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Eu geralmente falo das revoltas no próprio vídeo, só que esse vídeo aqui já tá longo, e pra não enrolar nada, eu vou fazer no próximo episódio. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, espero que vocês tenham gostado, falou e tchau!